Eu queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 27, verso de número 22. A história, ela é muito longa, então eu optei por ler um versículo, vou comentar um pouco da história no decorrer da mensagem, mas os irmãos que quiserem acompanhar essa história inteira, é só chegar em casa e ler Atos, capítulo de número 26, 27 e 28. Amém? Então, Atos, capítulo 27, verso 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Novamente, mas já agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. O título desse sermão é Afogando as Tempestades da Vida. Afogando as Tempestades da Vida. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: qual a relação que os seus sonhos, que os seus projetos, que os desejos do seu coração têm com o reino de Deus? Se os seus sonhos, os seus desejos fossem realizados hoje, em que esses sonhos expandiriam, manifestariam, alargariam o reino de Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Paulo tinha um sonho de pregar em Roma. O sonho de Paulo estava diretamente ligado ao reino de Deus. O sonho de Paulo estava diretamente imbricado com a manifestação do reino de Deus na terra. Ele desejava pregar em Roma, nós podemos acompanhar isso na epístola escrita aos Romanos, no capítulo de número 1, quando ele vai dizer: olha, eu queria muito ter ido ver vocês e comunicado com vocês coisas espirituais, mas eu fui impedido pelo Espírito Santo. Nós fomos impedidos de ir, eu não consegui ir, mas esse é um desejo do meu coração. E aí eu estou perguntando para você, qual é o seu sonho em relação ao reino de Deus? Você deseja, sonha com dons espirituais? Você tem desejos e sonhos em relação a exercer, expandir, custear, abençoar ministérios dentro da igreja? Você tem sonhos em relação às obras missionárias? Você pensa em missionários? Você tem sonho, o seu coração ainda arde pela salvação de vidas, de pessoas? Você sonha com a manifestação do reino de Deus na vida dos seus próprios filhos? Isso é, que eles tenham a conscientização de que o ser humano precisa de Jesus, que nós somos pecadores, estamos separados da graça e da glória de Deus e precisamos da intervenção divina. Você sonha ainda com a salvação de pessoas? Você sonha em ter experiências com Deus? Qual é o seu sonho? Por que eu estou dizendo isso? Porque o anúncio do mundo é de que o mundo é um fim em si mesmo. Você pergunta para as pessoas:
porque elas querem ganhar dinheiro, elas vão responder para você porque é bom ganhar dinheiro, porque dinheiro é bom, como se o dinheiro fosse um fim nele mesmo. Eu quero que a minha família seja próspera, porque é bom que a minha família seja próspera, a gente vai ter conforto, como se isso fosse um fim em si mesmo. Isso não é verdade. Pedro diz que o homem que vive para essa vida é o pior de todos, é o mais miserável de todos os homens, aqueles que fazem do mundo um fim em si mesmo. Paulo sabia, talvez Paulo tivesse escutado Jesus em algum momento, ou um relato sobre o que Jesus disse, que nós precisaríamos de plantar para a eternidade, porque as coisas dessa terra, elas vêm e passam, elas vão embora. Então, essa é a pergunta inicial para você. Se os seus sonhos, os seus desejos do seu coração fossem realizados neste exato momento, em que eles alargariam, expandiriam, manifestariam o reino dos céus na terra? Dado então essa pergunta, é necessário entender que entre o desejo e a realização há um espaço que nós chamamos de processo. Entre os seus desejos e a realização há um processo. E é necessário entender que nos processos da vida nós enfrentaremos ventos contrários, divergentes à nossa direção. E essa mensagem é sobre isso. O que fazer quando ventos contrários atingem a embarcação dos nossos sonhos espirituais? O que fazer quando ventos contrários atingem as embarcações dos nossos sonhos espirituais? A primeira coisa que nós devemos fazer, verso de número 10, capítulo de número 27, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O apóstolo Paulo olhou para aqueles homens, olhou para aquele centurião chamado Júlio, que era quem estava no comando da embarcação, cuidando dos presos, porque o apóstolo Paulo aqui, ele está preso, ele havia sido condenado pelos religiosos, e o apóstolo Paulo, inteligente como sempre, fez a reivindicação de que ele tinha cidadania romana e que ele não queria ser julgado pelos judeus, porque os judeus iriam condená-lo. Ele falou: eu tenho cidadania romana, eu quero ser julgado por César. Então os judeus não tinham como fazer nada com ele, colocaram o apóstolo Paulo dentro de um barco como prisioneiro, para mandar ele para Roma. Olha só, Paulo desejava pregar o evangelho em Roma, ele está indo como prisioneiro agora para Roma, e no meio do caminho, eles param numa cidade em Creta, e Paulo diz: não vai dar bom a gente continuar a embarcação, não é bom que nós entremos em mar, porque nós vamos ter muitas perdas. A primeira coisa que nós devemos fazer ao enfrentar ventos divergentes dos nossos sonhos é ficar atento aos sinais que Deus nos dá. Deus dará sinais para você. Deus não deixará você no limbo. Deus usará pessoas, situações, circunstâncias para mostrar para você o que deve ou não ser feito. A questão é que nós, assim como esses homens, pastor Uma, temos dificuldade de entendermos muitas vezes a necessidade de parar, de dar um break, de sossegar,
Nós temos dificuldade, principalmente nesse mundo que a todo tempo está nos empurrando para fazer mais coisas, como se o dia de 24 horas ficasse curto para tudo que nós temos que fazer. Uma outra coisa que eu acho nesse texto, que eu acho interessante, em relação aos sinais de Deus, é que conforto nem sempre representa segurança. Olha o verso 12 comigo. Fiquem com as vossas Bíblias abertas que nós vamos caminhar pelo texto. Ó. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e o sudeste. Olha só o que ele está dizendo para nós. Não era confortável aquele lugar. Talvez não tinha as adegas de vinho do mundo antigo, não tinha os bares da antiguidade para eles festejarem, porque nós estamos falando de pessoas aqui que não são cristãs. Paulo era cristão, provavelmente Lucas estava com ele, era cristão. Então eles estão procurando conforto. Conforto nem sempre representa segurança. Paulo estava dando um anúncio para eles: vamos passar o inverno aqui, porque aqui nós vamos ter segurança. E eles disseram: mas não é confortável, não é o ideal. Fique atento aos sinais de Deus na sua trajetória, na sua embarcação. A voz da técnica nem sempre é a voz de Deus. O texto diz que o centurião ouviu a voz do marinheiro, ouviu a voz dos profissionais e não se atentavam para o apóstolo Paulo. Nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. A maioria daquele barco queria continuar, mas não era o que era para ser feito. Em meio aos tempos contrários, Deus irá sinalizar lugares de descanso e repouso para você seguir viagem. A segunda coisa: não seja iludido pelas circunstâncias. Ouça a voz de Deus. Verso 13 e 14. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Olha só, eles eram movidos pelas circunstâncias. Por quê? Porque quando eles olharam e falaram: não é confortável, circunstancialmente não queremos ficar aqui, vamos continuar. Eles entraram na embarcação e começaram a navegar. E o texto que a gente acabou de ler fala que eles falaram assim, talvez eles até olharam para o Paulo e falaram: aí Paulo, está tão tranquilo, está tão de boa, está tudo indo bem, está tudo indo sossegado. Entretanto, o verso 14 diz: não muito depois deles acharem que estava tudo bem, veio um tufão e atingiu a navegação deles. Isso é, não seja iludido pelas circunstâncias. No início tudo estava indo bem, mas logo o cenário mudou. Agora a pergunta é: por que Paulo se mantém diferente? Porque a semente do Evangelho faz com que nós tenhamos uma visão sobre a vida, sobre o mundo, sobre a realidade completamente diferente de tudo o que nós estamos acostumados no mundo. O apóstolo Paulo diz para eles ficarem quando todos dizem que querem ir. Mais para frente no texto, todos eles ficam desolados, porque esse tufão atingiu eles. Eles ficam sem ver dia, sem ver noite. O vento começa a destruir o barco. Eles começam a jogar as coisas para fora do barco para tentarem se salvar.
E a Bíblia diz que eles não tinham mais sentimento de salvação. E aí o apóstolo Paulo levanta, quando todos eles estão desanimados e pensando que vai morrer, e dá uma palavra de ânimo e de que a vida vai permanecer. O apóstolo Paulo é do contra, mas é porque a semente do evangelho, ela produz essa contracultura, ela produz essa contrariedade, ela produz essa diferença de enxergar a vida. Quando todos diziam, vamos, o apóstolo Paulo disse, fiquemos. Quando todos diziam, não tem mais o que fazer, o apóstolo Paulo disse, tem de bom ânimo, nenhuma vida desse barco vai se perder. Por que, apóstolo Paulo? Porque essa noite Deus falou comigo, um anjo me visitou e disse que nenhuma vida seria perdida nesse barco. Em meio às circunstâncias adversas da vida, ouça a voz de Deus. É interessante que as tempestades da vida, elas fazem com que nós valorizemos o essencial. A gente joga fora aquilo que é descartável e permanece só aquilo que realmente tem valor para nós. É semelhante à história de um príncipe que o pai dele disse que ele precisaria de casar, e aí todas as moças daquela tribo queriam casar com esse príncipe, né, daquele vilarejo. Então ele fala, ok, o casamento tem que ser rápido, filho. E ele fala, tudo bem, pai, eu já sei o que eu vou fazer para escolher a moça que eu quero casar. Então ele entrega um vaso, Dora, com uma semente de flor em cada um dos vasos, e diz, aquela que trouxer a flor mais bem cuidada, mais bonita, será aquela que eu irei casar. Então passam-se os dias, e uma moça que gostava muito, que amava muito esse príncipe, ela percebe que a flor dela não nasce, e ela então guarda aquele vaso, e a flor não nascia. Chegou o dia então do concurso para casar com o príncipe, né? E todas as mulheres, todas as moças do vilarejo chegam até diante do príncipe com flores belas, maravilhosas, flores estonteantes, deslumbrantes. E então o príncipe olha para aquela mulher e vê o vaso dela vazio, não havia crescido nada. E aí o príncipe diz assim, eu casarei com essa mulher que a flor não cresceu, porque todas as sementes que eu havia colocado eram sementes estéreis. Essa mulher, ela trouxe o essencial, que era a honestidade. Todas as outras compraram flores, foram lá, deram um jeitinho para a coisa. Ela foi honesta, ela levou o essencial, aquilo que não poderia faltar na embarcação. Então, diante das nossas tempestades, certamente nós valorizamos aquilo que realmente tem importância e tiramos coisas que não eram essenciais. Terceira coisa, não perca a esperança no Deus das promessas. Verso 20, 22 e 34. Verso 20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. 22. Mas já agora vos aconselho, o apóstolo Paulo dizendo, tem de bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. E verso de número 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Diante dos vendavais da nossa vida, que permaneçam nos nossos lábios
uma mensagem de esperança. Nós orientamos sim, nós exortamos sim. Eu preguei há tempos atrás aqui sobre o texto de Miqueias, e eu disse: há no cristão uma palavra de justiça, mas haverá nos nossos lábios também ao mundo uma mensagem de esperança, de que não é o final, de que ainda haverá um amanhã, de que o sol ainda vai raiar, de que as coisas vão mudar, de que nós seremos felizes sim. Eu sei que muitas vezes nós estamos aflitos, angustiados, tristes, abatidos pelos vendavais da vida, mas eu tenho que dizer para você: o Deus que cumpre as promessas continua zelando pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus sonhos. O apóstolo Paulo nos ensina a ter esperança. Agora, ter esperança não é ser imprudente. Ter esperança, a esperança caminha junto com o bom senso. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele não pede para eles fazerem uma ação religiosa, mas ele diz: comam, porque a viagem vai precisar que vocês comam. A esperança não está descolada da realidade. A esperança, ela consegue enxergar a realidade como ela é. O que eu quero dizer com vocês, para vocês, sobre isso? Eu sei que talvez você entrou um ano difícil, um ano complicado, onde a mensagem cada vez mais é que as coisas vão piorar. É ano de eleição, olha aí, Daniel, a inflação vai subir, o mercado agora, todo mundo fica inseguro, ninguém coloca dinheiro, então a inflação sobe. Essa é a mensagem que nós estamos ouvindo. Mas escute isso: essa semana, prepare uma mesa na sua casa. Faça o que o apóstolo Paulo disse. Prepare uma mesa na sua casa. Compre coisas gostosas, coisas que estão na sua situação. Junte a sua família e olhe para eles e diga: escute o que eu vou falar para vocês. Eu sei que esse ano você pode ter entrado nele triste, abatido, mas esse será o melhor ano de Deus na sua vida, na sua casa. Deus vai realizar coisas extraordinárias. Eu sei que as tempestades vêm, eu sei que muitas vezes nós falamos: eu vou naufragar. Deus está zelando pela sua vida, meu irmão. Eu sei que muitas vezes você fala: mas Daniel, o barco está sendo destruído. Escute isso, tem uma doutora, Edmeia Williams, ela é a fundadora de uma casa no Rio de Janeiro, que é a Casa Marta e Maria. Ela tinha acabado de comprar uma casa, era uma casa de madeira, no morro, no Rio de Janeiro. Deu uma chuva, e essa casa caiu. A imprensa estava lá, o Jornal Nacional estava lá, para mostrar o estrago que foi feito naquele lugar. Mas por incrível que pareça, todas as casas em volta dela estavam em pé, e a dela caída. E ela: Senhor, ela andando em cima daquelas madeiras e dizendo: Senhor, eu estou aqui em cima dessas madeiras, eu comprei essa casa para abrigar criança, para pegar criança abandonada, cuidar delas, abençoar a vida delas. A imprensa está aí, Senhor, teu nome não vai ser glorificado. E ela, no meio do desespero, chorando, lamentando, em um momento ela se silenciou, e o Espírito Santo disse para ela: eu não posso construir casa de concreto armado onde tem barraco de madeira. Eu não posso construir prédios onde tem casa de madeira. Depois você pesquisa quem é a doutora Edmeia Williams na sua casa. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes na nossa vida os nossos barcos precisam ser destruídos para que nós possamos viver o extraordinário de Deus, o cuidado de Deus, a dependência de Deus. O barco deles foram destruídos, e a história conta que eles foram para uma terra
chamada Malta. E nessa terra chamada Malta, Paulo é picado por uma serpente enquanto ele estava pegando graveto. E todo mundo disse: esse cara é amaldiçoado, Deus não vai permitir ele viver, ele foi picado pela serpente, vai morrer. Não aconteceu nada com o apóstolo Paulo. O pai do prefeito da cidade, daquele vilarejo, estava ali com febre, doente. O apóstolo Paulo ora por ele, é curado. As pessoas daquela ilha inteira vieram até Paulo e todos foram curados. Eles fizeram uma embarcação, deram comida, prepararam tudo, e o apóstolo Paulo chegou onde? Em Roma. Aleluia! Deus vai fazer com que você viva coisas extraordinárias esse ano. Se os seus sonhos estão alinhados com o reino de Deus, Deus faz com que afoguemos as tempestades das nossas vidas para cumprir as suas promessas. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma vida se perdeu. Paulo foi usado por Deus no barco, de prisioneiro. Paulo foi o líder da embarcação. Paulo foi usado na ilha de Malta. Deus conservou a vida de Paulo pelos religiosos, conservou a vida dos outros pelo propósito da vida de Paulo. Deus realizou e cumpriu o desejo do seu coração. Diante dos vendavais da vida, fique atento aos sinais de Deus. Não seja iludido pelas circunstâncias. Ouça a voz de Deus. Não perca a esperança no Deus das promessas, que cumpre as promessas. Porque Deus nos tira de coisas pequenas, como os nossos barcos, para realizar coisas extraordinárias. Se os nossos sonhos estão alinhados com o reino de Deus, Deus não faz com que a tempestade nos afogue, mas nós iremos afogar as tempestades que nós enfrentaremos nas nossas vidas. Não no poder da inteligência do apóstolo Paulo, do dinheiro do apóstolo Paulo, mas no poder do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Eu queria convidar o grupo de louvor para nós cantarmos uma canção. A igreja pode colocar-se em pé. Você não vai sair daqui da maneira como você entrou. Nós vamos sair daqui hoje renovados para uma semana de vitória, para uma semana cheia de ânimo, cheia de vida. Deus te trouxe aqui hoje para renovar suas energias. Não vai naufragar. Não vai naufragar.